E se eu te disser que existe uma parte do cérebro que ela é responsável por 70% das decisões de compra do cliente e quase nenhum vendedor sabe como acessar essa parte, você acreditaria? Hoje eu vou te mostrar como destravar essa parte e que faz qualquer cliente olhar para você e pensar, eu preciso comprar agora, eu preciso fechar agora com essa pessoa. E tudo isso usando algo tão simples como uma maçã. Calma, que eu vou te explicar tudo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí. Aqui nesse canal eu compartilho técnicas de venda, estratégias de venda, neurovendas na veia para você multiplicar suas vendas, para você bater suas metas todos os meses. Como eu também bato as minhas metas todos os meses, eu quero que também você consiga alcançar suas metas todos os meses. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like também. Antes de te explicar sobre a maçã, deixa eu te contar a verdade que é dura. Mas você precisa ouvir. Então calma, senta, respira. A maioria dos vendedores, eles tentam vender com a parte errada do cérebro. Eles tentam focar, direcionar suas palavras para a parte errada do cérebro. Eu falo isso todo vídeo aqui, mas é difícil quem consegue entender isso. Eles tentam convencer o cliente através da lógica, quando na verdade quem decide se vai comprar ou não é o instinto do cliente, é o instinto. E por isso que você fala e o cliente no final ainda diz para você, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, vou analisar melhor e te retorno. Não é porque ele vai pensar em si, é porque você não falou com a parte certa do cérebro, você está falando com a parte errada do cérebro. Consequentemente, ele não vai fechar com você. Pode ter certeza absoluta disso. A neurovenda existe, na neurovendas, né, existe algo chamado o sistema límbico. O sistema límbico, a parte do cérebro é chamado sistema límbico, o cérebro límbico. Ele decide antes da pessoa perceber que decidiu. E ele se move por 3 forças. 3 forças faz ele se movimentar, faz ele se mover, faz ele querer. Primeiro, o prazer. Tá? O prazer. Segunda coisa, a dor. E a terceira coisa, economia de energia. Ou seja, o cliente ele compra quando ele sente que ele vai ganhar algo, quando ele sente que ele vai evitar algum problema e quando ele sente que ele vai gastar menos tempo, que ele vai economizar energia. Então, consequentemente, ele compra de você. E agora sim vamos falar sobre a maçã. Por que eu trouxe isso aqui? Porque o cérebro ele compra por imagens e sensações. Ele compra por imagens e sensações, não por argumentos lógicos. Se eu te disser, meu treinamento vai triplicar suas vendas. Isso é lógica. O cérebro ele analisa e ele duvida se ele vai e ele compara se ele vai comprar ou não, se ele vai se o seu produto é melhor que o outro, então ele vai comparar. Hoje você vende para o seu cliente como se fosse uma maçã mordida, mas eu vou te ensinar a entregar uma maçã brilhando para o seu cliente, fresca e irresistível, de maneira que o cliente olha, ele enxerga e ele fala, eu quero essa maçã para mim. Eu quero esse produto, eu quero contratar o serviço dessa pessoa aqui, não posso ficar sem fechar com ele. Quando você faz isso, você acessa o cérebro límbico do cliente. Agora, você vai vender por sensação. Por sensação. Você vai fazer ele sentir. Você vai fazer ele sentir como se já tivesse o seu produto. Como que vai ser a vida dele após adquirir o seu produto. Quais as sensações que ele vai ter. Quais os sentimentos que ele vai ter. Como que ele vai se sentir. Como que ele vai se comportar. Como que vai ser a vida dele. Você vai fazer ele imaginar como que vai ser a vida dele depois de adquirir o seu produto. Qual a transformação que o seu produto vai causar na vida dele. Quando você apresenta o produto, o segredo está aqui. Ó. Se você apresentou o produto, antes de explicar o que é, faça o cliente sentir o que ele vai viver depois de adquirir o seu produto. Antes de você fazer a ficha técnica e tentar explicar para o córtex pré-frontal do cliente, que é onde ele analisa a razão, antes de tentar vender para essa parte, onde você passa a ficha técnica, onde você passa as informações, onde você passa o memorial descritivo ali para o cliente, você precisa vender para o sistema límbico, onde ele tem as emoções dele, onde ele vai imaginar, onde ele vai sentir, onde ele vai desejar o seu produto. Consequentemente, ele vai querer fechar com você.
Porque você já fez ele imaginar. Você já fez ele imaginar. Por exemplo, não diga assim, meu curso tem, por exemplo, 20 aulas. Ao invés disso, mande assim para o cliente. Em menos de 30 dias você vai se olhar no espelho e perceber que virou outro vendedor. Isso faz o cliente querer fechar na hora, porque ele já começa a imaginar, ele começa a olhar lá na frente e imaginar como que vai ser vivenciar isso. E o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Então ele começa a imaginar e ele já sente isso. Quando ele sente isso, ele fica propício a fechar com você. O cérebro compra o futuro não com características, ele compra o futuro em si. Ele não vai comprar as características. Se você falar, o produto tem isso, o produto tem aquilo, são 6 aulas, é uma mentoria com tanto tempo. Não, ele compra o futuro. Qual que é o futuro que você vai vender para ele? O que você vai vender para ele no futuro? Agora você experimenta juntar tudo isso numa negociação. Imagem, a sensação, fazer ele imaginar lá o futuro, a sensação, como que ele vai se sentir, o sentimento que ele vai ter, e o futuro. Imaginar tudo isso. A imagem, a sensação e o futuro. Soma tudo isso. Aí você termina com isso aqui. Se você não aplicar isso hoje, outra pessoa vai aplicar essa estratégia e ele vai vender para o cliente que você deveria estar vendendo. Ele vai fechar negócio com o seu cliente. O cliente que deveria estar comprando de você, ele vai estar comprando de outra pessoa. Sabe por que isso funciona? Porque o cérebro ele odeia perder. A dor da perca é 2 vezes mais forte do que o prazer do ganho. Então você precisa aprender a utilizar isso. Se você aprender a utilizar isso, fica muito mais fácil para você vender. Você nunca mais vai ouvir o cliente falando, eu vou pensar, vou analisar melhor e te retorno. Se isso fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, imagina só o que eu posso te entregar em 3 dias seguidos ao vivo. Vou fazer uma live lá no meu Instagram de 3 dias. Vai começar na quarta-feira agora, amanhã, dia 19, 20 e 21 de novembro, às 21 horas. Com muito conteúdo fora de série. Neurovendas na veia para você multiplicar suas vendas. Em 30 dias você vai se olhar no espelho e você vai ver, puta merda, eu me transformei em outro vendedor. Eu sou outra pessoa. Não me humilho para cliente comprar. Não fico perdido quando vem objeções. Não fico perdido sem saber o que eu vou fazer no meu dia a dia. Eu sei ler o cliente, escanear o cliente, sei vender para o cliente. Tudo isso lá no meu canal do Instagram, Davi Elioenay Mota. Davi Elioenay Mota. Segue lá, eu tenho certeza que você vai vender muito mais através da estratégia que nós vamos aplicar nesses 3 dias. Serão 3 dias com aulas ao vivo e gratuito, beleza? Então, até mais, até o próximo vídeo.